Olá pessoal, eu sou o Luiz, bem-vindos a mais um episódio do Calabria Cast e hoje uma edição muito especial, a gente está aqui com convidados muito especiais, né? A gente vai falar hoje com a deputada estadual Bruna Rodrigues, que foi responsável, nossa grande parceira aqui na montagem do Estúdio Play, inclusive essa sala aqui que a gente faz os podcasts. A gente vai conversar também com o educador Thiago Pedruzzi, dos cursos profissionalizantes de design de multimídia, e com a educanda Letícia, que também faz parte do curso profissionalizante de design multimídia. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los vocês aqui. Bruna, obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que a rotina é corrida, né? Tem muitas agendas, então para nós é um privilégio poder ter a tua presença aqui, para poder te agradecer, né, pessoalmente, por essa emenda, né, tão importante para o nosso Estúdio Play, para o nosso podcast. Bruna, vou pedir para tu te apresentar um pouquinho para o pessoal, contar um pouquinho da tua caminhada e do teu relacionamento com a Rede Calabria para o pessoal. Então, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu estava aqui pensando quando nós pensamos nessa emenda, né? E Luiz, Thiago, Letícia e Douglas, eu sou muito fã de projetos como esse, né? Como eu estava falando para vocês anteriormente, eu não estaria aqui se não fosse projetos como o do Calabria, né? Que fazem com que pessoas como eu, que nascem, se criam nas periferias da cidade, que por diversas vezes não têm esses espaços para se desenvolver, para aproveitar o seu potencial, consigam se encontrar. Quando nós pensamos nessa iniciativa, eu olho para a Letícia e eu me vejo aqui, né? A Letícia, daqui a uns anos, ela vai escolher se ela vai ser influencer ou se ela vai ser deputada, vereadora. Quem sabe aqui eu consiga encantar para a política. Mas esse espaço transformou provavelmente a vida da Letícia, assim como transformou o meu. Quando nós pensávamos nessa iniciativa, para ver esses rostinhos aqui podendo olhar para frente, né? É o horizonte de perspectiva e oportunidade que são decisivos para pessoas como eu e a Letícia. Então, eu é que agradeço a possibilidade de parcerizar com Calabria, que é uma organização que eu conheço desde a minha juventude, né? Desde quando eu era muito menina. Eu falo os capa, a galera boa vinha pro Calabria. Eu tive que correr muito atrás. Mas poder estar aqui hoje, sem dúvida nenhuma, também é uma das expectativas das mais belas, o que me faz olhar para a política com carinho, né? Produz sentido ver esses corredores aqui cheios de jovem das nossas comunidades, que hoje vocês são um elemento material que fazem com que a nossa gurizada possa ter um caminho e não um único caminho que por diversas vezes está do outro lado da rua, né? Que por diversas vezes mata a nossa juventude, que tira a chance de se desenvolver com dignidade. Eu, quando penso no Calabria, penso que a cada 17 minutos morre um jovem negro, né? Eu sou uma menina negra, a Letícia é uma menina negra, e muitos meninos negros vêm para o Calabria. Então, tá aqui também é uma forma de poder proporcionar aos meninos, às meninas negras que, como eu, se criaram nas periferias da cidade, uma oportunidade, assim como eu também tive, né? Então, eu é que estou feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês. Não, que bacana, a gente fica muito feliz, né? E o estúdio ele já tem sido usado para várias atividades, né? A gente teve recentemente o Limonada Summit, que foi um evento também de empreendedorismo, inovação e tecnologia em benefício dos atendidos, né, onde eles foram protagonistas, e o estúdio teve um papel especial nisso, né, seja na captação fotográfica, seja também na nossa edição especial do Limonada Summit aqui do podcast, né? Então a gente fica muito agradecido e também recorda que houve outras emendas, né? A gente teve lá no CPJ as cozinhas comunitárias e teve também na Escola Mário Frigo o projeto Equipando para o Aprendizado, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim da tua relação com o social, porque esse teu investimento, né, esse teu apoio, ele vai ao encontro justamente desse teu carinho, desse teu olhar, da tua carreira, né, pro social, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre isso. Eu acho que eu tenho prazer, a vida... Vocês estão numa organização que também tem um cunho religioso, né? Eu sou uma guria de muita fé. É a fé que me faz acreditar que podia vencer a fome, a violência. Eu sou de uma família muito violenta, né? Então a fome sempre foi muito presente na minha casa. E quando eu olho para as cozinhas comunitárias, é a oportunidade de fazer com que esses espaços sejam mais coletivos, para que as mulheres possam acessar espaços coletivos, para que a fome não seja uma parceira cotidiana da vida das nossas mulheres, mas também das nossas crianças, né? A minha mãe, quem sabe, se tivesse uma cozinha comunitária, ela não precisava
ter convivido tanto com a fome ou ter convivido tanto tempo com a violência, né? Porque uma mulher que tem 5 filhos, minha mãe tem 5 filhos, né? Eu sou a mulher depois de 3 homens, e eu sempre falo que se a minha mãe tivesse tido uma oportunidade de poder, junto com a gente, mudar a vida, quem sabe a nossa vida teria sido menos violenta. E a cozinha comunitária era fundamental para as mulheres na comunidade, né? Quando a fome bate, é na vizinha que a gente se socorre. Quando a violência também chega, é na vizinha, no coletivo. E essas cozinhas, elas têm esse perfil, né, de aglutinar majoritariamente mulheres que chefiam as suas famílias e que juntas superam os seus desafios. Para Letícia, ela deve saber o que eu estou falando, porque a gente convive com essas realidades, né? Então, quando vocês falam da cozinha, do equipando para o aprendizado, né? Tudo isso faz parte da minha trajetória, seja militante ou o que me constrói para mim chegar até aqui. Eu falo, eu não me tornei uma deputada do dia para a noite. São quase 20 anos de luta. Eu conheci a política lutando pela vaga na creche. A minha filha, quantos anos tem, Letícia? 17. A Letícia tem 17 anos. A minha filha é mais velha que ela. A minha filha tem, mês que vem, faz 19 anos. Eu maternei com 16 anos. Com a idade da Letícia, eu já era mãe da Camille há muito tempo, né? E essa gravidez na adolescência me fez entender como esses espaços coletivos, eles são potentes e importantes, né? Então, seja quando a gente está falando das cozinhas, eu entendi que as mulheres se reúnem para falar da vida, para falar das suas dores, e juntas elas superam essas dificuldades, né? Então a cozinha é esse instrumento, né, de juntar a mulherada para que elas possam achar alternativas coletivas e que elas possam vencer esses desafios. O equipando para aprendizagem também é um carinho, né, da gurizada poder ter equipamentos de alta tecnologia. Por diversas vezes o que nos falta é oportunidade. A Letícia provavelmente vai ser uma grande influência, eu já falei para ela, é aí que ela não lembra de mim, né? Mas ter o acesso a esses equipamentos, saber como funciona, tudo isso vai preparando eles melhor, né? Quem sabe eu teria passado menos dificuldade se a gente tivesse mais parceiros para que essas coisas fossem mais presentes, né? Então, essa minha trajetória que começa com a luta pela vaga na creche, mas ao mesmo tempo eu luto para não fechar minha escola, eu luto para não fechar o meu posto de saúde, tudo da minha comunidade, vocês viram, tudo meu, né? Eu sou bem bairrista. Eu amo muito, assim, os nossos lugares coletivos, eu gosto muito da nossa gente, de dizer que eu sou da Cruzeiro, dizer que eu sou uma guria periférica, porque o nosso povo é muito criativo. Essa gurizada é muito criativa. Sem dúvida. Eles têm um brilho, assim, eles buscam, né? A inteligência, eles viram, eles querem vencer, eles só precisam de oportunidade. Então tudo que a gente falou aqui se trata de valorizar e de proporcionar para a nossa gurizada, que é muito potente, com certeza, que por diversas vezes tem retirado o seu direito de vencer, que a gente batalha para que eles possam ter isso como direito, como garantia, né? Sem dúvida, a gente sempre faz muito com pouco, né? A gente aqui na rede faz do limão sempre uma limonada, tentando trazer com pouco que a gente tem o melhor possível para os nossos atendidos, né? E quando chega assim um aporte, chega um investimento em tecnologia, a gente dá asas, né, para essa gurizada, para eles sonharem, para eles se desenvolverem, né? E nesse contexto, Thiago, como educador do curso de design de multimídia, quais assim os benefícios das skills pessoais, também as soft skills e também as skills do mercado de trabalho que tu destaca como mais importantes que a gente consegue trabalhar graças a um investimento como esse, assim, do Studio Play? É bem importante, porque eu acho que às vezes a gente só ensinar a parte teórica, às vezes o aluno, o educando não enxerga como é que faz. A gente, eu posso ensinar o aluno a fotografar, mas se ele não tiver uma câmera, para ele ter essa oportunidade de mexer na câmera, mostrar como é que faz o enquadramento que a gente mostrou, a parte teórica para ele, mostrar como é que funciona a câmera, como é que ele pode usar a luz a favor dele. Então, se a gente não tiver o equipamento, a parte teórica fica totalmente a gente ficar falando e entrar pelo ouvido. Quando ele tiver a oportunidade, quem sabe um dia, se ele tivesse a oportunidade de mexer, que ele não vai ter acabado esquecido. Então, se a gente mostrar a prática junto com a parte teórica,
é fundamental pro pessoal, assim. Esse estúdio aqui, como o Estúdio Play, a gente trabalhou bastante edição de áudio, a gente trabalhou parte de spot de rádio, parte de podcast também, parte documental, de podcast documental. E se eles não tivessem o equipamento para mostrar, não teria como eu falar para eles, isso aqui é um podcast. E eles têm muita a figura desse podcast que está mais na moda, que é a partir do YouTube agora, que é como a gente está fazendo aqui. Mas o podcast, a gente lembra que começou somente com áudio, parte de informação, que o pessoal poderia escutar aquele áudio o horário que quisesse, não teria que esperar a programação de uma rádio. Foi o que a internet possibilitou para as pessoas. Então, para o aluno ter essa experiência é muito importante, porque muitos não teriam, só assistiriam na internet. Com certeza, no YouTube, né? Coisa assim. Com certeza. Esse protagonismo é essencial para a formação do jovem, né? Porque isso vai trabalhar, além da questão técnica, tu vai chegar no mundo do trabalho com dicção e oratória, tu vai ter a capacidade de se organizar, né? A criatividade. Criatividade, né? Isso. Letícia, diz pra nós aí, tu falou que já tem uma relação de longa data com a Rede Calabra, né? Como é que tu começou na rede? Conta pra nós aí. Eu iniciei nos projetos faz uns anos atrás e daí eu resolvi voltar para fazer os cursos. Daí eu queria muito fazer curso do design multimídia, porque eu queria muito aprender a mexer com câmera e esses podcasts, vídeos. Queria aprender edições novas e, sei lá, aprender coisas novas, né? E conhecer gente nova. E com isso eu aprendi muita coisa, assim. Com um podcast, por exemplo, eu aprendi a me comunicar melhor. E teve apresentações também que a gente fez. Diversas coisas que a gente fez. Daí melhora muitas coisas. Tipo, a conversa, o jeito de se apresentar, a dicção, que às vezes a minha falha bastante, daí fica bem difícil. E é isso. A gente também aprende muito a edição, né? Que eu adoro mexer no Photoshop, que o Photoshop é muito fácil quando tu aprende e dá pra criar diversos cenários que tu quiser, assim, que tu tá imaginando, tu pode fazer, porque tu aprendeu. Que bacana, a gente vê o poder da criatividade em ação, né? E essa gurizada com ferramenta é um campo fértil, né, Bruna? Eles só precisam de oportunidade. Olha aqui, eu sou muito tímida. Eu tava falando quando cheguei pra Letícia, eu sou muito tímida, né? E ela fala com uma desenvoltura. Foi o exercício de falar que me fez ir melhorando a dicção, né? Eu ainda tenho, por exemplo, um problema para respirar. Eu sou muito acelerada. Então eu falo muito, respiro pouco, mas eu vivo falando. Meu trabalho é falar, né? Quem sabe se eu tivesse passado por aqui hoje eu estava mais preparada. Então por isso que falo, assim, eu sou fã desses projetos. Eles mudam as nossas histórias. Provavelmente com a idade da Letícia eu já era mãe. Provavelmente a Letícia não vai ser mãe agora. Ela vai ser o que quiser primeiro. São as oportunidades. À medida que o nosso leque de oportunidades ele vai aumentando, as nossas possibilidades de ser quem a gente sonha ser também aumentam, né? Eu sonhei um dia, claro que eu falo, né? Eu não comprei a política porque eu disse, um belo dia, eu disse, eu quero ser vereadora. Foi a indignação que me fez ocupar esses espaços, né? Mas também eu aprendi a sonhar aqui. Eu ainda quero ver essa gurizada livre, feliz, sabe? Podendo ser quem quiser. Hoje é também para mim a realização de um sonho ver a Letícia aqui, né? Eu podia ser uma Letícia se eu tivesse tido mais possibilidades, né? Se eu não tivesse enfrentado tantas dificuldades. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente está num grande momento, seja ele político, de construção de referências, né? Nunca na história da Assembleia Legislativa, por exemplo, nós tínhamos tido mulheres negras. Nunca na história. Então, é a primeira legislatura. Então, em 56 legislaturas na Assembleia Legislativa, nunca pessoas como eu e a Letícia tinham ocupado esse lugar. Isso fala por si só. Com certeza. Por que pessoas como eu e a Letícia passavam com a vassoura, com a bandeja, mas não sentavam naquelas cadeiras? Isso é o racismo, né? O racismo que divide
seleciona quem pode ter oportunidade, quem pode e quem não terá oportunidade. Em certa medida, o Calabria ele faz essa disputa, né? Porque ele não seleciona pela cor. Sim. Mas a gente sabe que a importância desses espaços também debater o racismo. Certeza, sem dúvida então, alguma. provavelmente, as oportunidades da Letícia vão ser muito maiores que as minhas. É o que eu falo, já falei para eles, que a partir desse curso eles podem criar as próprias oportunidades, porque com um curso de multimídia, por exemplo, eles podem pegar uma empresa de um vizinho, de um parente, ou uma loja do seu bairro, da sua comunidade, pode gerenciar redes sociais, fazer arte pro pessoal, pode editar foto pro Photoshop, essas coisas assim. Ou pode fazer, trabalhar com fotografia, com eventos, que eu já fiz com eventos, né? Aqui no Calabria mesmo, daí no Limonada Summit que ele falou, eu trabalhei praticamente no Limonada, daí eu ia no ginásio, eu ficava aqui no CT para tirar foto. Os nossos alunos fizeram a cobertura fotográfica junto com o pessoal do Com marketing. certeza, eles assumiram um protagonismo muito grande no Limonada, né? Foi a primeira edição e não só no Limonada, né? Os jovens dos cursos, eles têm assumido esse compromisso de retribuir para a sociedade também um pouquinho daquilo que eles fazem, né? E essa é uma cultura da instituição, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, num case de sucesso, a gente lembra a Escola Startup, dentro do bairro Bom Jesus, onde o pessoal criou, por exemplo, a Ipanu, que é uma startup de gastronomia africana de mulheres negras, né? Então a gente vê o pessoal da própria comunidade retornando o desenvolvimento para a própria comunidade, né? Então é sensacional. E assim, Bruna, parabéns assim pelo teu trabalho, né? Pelo esse teu olhar carinhoso para as nossas atividades, não só para as nossas atividades, por essa tua trajetória, né? Essa tua inspiração. A gente espera que isso inspire também outras pessoas a se comprometerem com o social, né? Se comprometerem com a transformação social, né? Um mundo mais justo, mais belo, como previa o nosso fundador, né? O Padre Calabria. E eu queria, sim, a gente tem um quadro especial aqui no nosso podcast, que é o Obra de Pérola. Padre Calabria falava que os atendidos são a pérola da obra, né? Que são algo muito precioso para nós. Então a gente tem esse quadro, Obra de Pérola, e eu quero te perguntar o seguinte: indica para nós um livro, um filme, algo que possa ser significativo para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sempre falo, né, Luiz? Eu não acredito na emancipação da nossa sociedade sem que todos nós sejamos incluídos. Eu não acredito numa sociedade que se desenvolve só para os mais ricos, onde os mais pobres tenham que viver com todo tipo de desigualdade. Foi o que eu vivi, né? Eu acredito que a gente pode junto proporcionar para a nossa juventude que ela possa ser quem quiser, quem sonha ser. Portanto, eu falo da luta contra o racismo. O racismo, ele seleciona, ele mata, ele tira a chance da nossa juventude ter oportunidade. A cada 17 minutos no Brasil morre um jovem negro. Enquanto essa for uma realidade, enquanto nós tiver que gritar alto que o racismo mata, eu não acredito que a gente vá ter uma sociedade emancipada de forma plena, justa de forma plena, né? A Rede Calabria fala sobre solidariedade, sobre equidade, né? Sobre justiça social. E para ser justo, a gente precisa acabar com o racismo. Por isso, o manual antirracista da Djamila Ribeiro, ele é fundamental. Assim como o racismo estrutural do Silvio Almeida, né? Tem manuscritos de uma vida, já sei, da Sueli Carneiro. E são obras e literaturas de pessoas negras que falam um pouco da nossa história, da nossa trajetória, de como nós somos importantes para a cultura de um outro Brasil, né? Para essa cultura econômica que não seja eliminadora de tudo que é bom, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio entre o econômico e o ambiental. Essa cultura predatória, né, tá levando o nosso mundo para o caos. Com certeza. Então eu sou muito esperançosa, viu? Eu acredito assim, que a gente junto possa transformar a sociedade. Eu acho que aqui do meu lado tá a chama da esperança, né? O Calabria, enquanto instituição que promove essa equidade, essa igualdade, né? O Poder Legislativo que pode ajudar, auxiliar, proporcionar a partir dos seus recursos esses momentos, mas
a chama da esperança tem um nome aqui entre nós de Letícia, porque ela pode fazer com que tudo isso que a gente está falando se materialize, né? Eu boto muita fé na nossa juventude. Eu sempre digo para eles, vocês não são o amanhã, vocês são o hoje, né? Porque por uma parcela deles nem tem o amanhã. Certeza. Então nós precisamos fazer a diferença hoje. E vocês, a gente junto, aqui, todos, podemos fazer com que a Letícia seja um futuro, o nosso presente e futuro, mais feliz, mais humano, melhor, mais consciente, né? Então, eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês, contem sempre comigo. Eu já estou pensando nas próximas. Essas não foram as únicas, nós já tinha feito outras parcerias com o Calabria quando eu era vereadora, né? E, então, assim, a gente já tem uma caminhada de longa data, uma caminhada uma desde quando eu era jovem, quando eu tinha esse sorrisinho assim, lindo daqui, a Letícia tá vendo, não sei se tá gravando, mas vocês vão poder olhar esse sorriso lindo aqui. E então eu tô feliz aqui de poder estar junto com vocês, construindo esse mundo melhor. Que legal, que bacana, assim, uma mensagem muito significativa e obras muito significativas, né, que fazem todo sentido com a nossa realidade, com a nossa atuação. E pra gente encaminhar no encerramento do nosso podcast, Bruna, fala para nós assim uma mensagem direto para os jovens, assim, uma mensagem de motivação, de esperança. Você que tem uma caminhada de luta, né? Que mensagem que você deixa assim para os nossos jovens de inspiração que vão nos ouvir, vão nos assistir? Não desistam, sonhem. Eu sonho desde muito cedo. Eu vi minha vida ser transformada, mas transformada pela luta, né? Eu sempre digo que assim como não é só mérito, né? A minha diferença da minha mãe tem a 3ª série, é gari de profissão. Minha mãe tem 57 anos, eu tenho 36 anos, estou concluindo a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje estou deputada. A diferença minha e da minha mãe são as oportunidades. Minha mãe é o meu maior exemplo de força de trabalho, da pessoa que se dedicou a vida a trabalhar para criar os filhos. Mas foram as oportunidades que me fizeram seguir um outro caminho, né, de conseguir entender que tudo isso também é político. E se eu digo algo que eu acho que muda a vida da nossa juventude, é olhar para a política com carinho, é olhar para os políticos com responsabilidade. Eu aprendi que uma parcela significativa dos políticos não quer que o povo goste da política. Então, quando a gente gosta da política, a gente faz ela com afeto. A gente constrói ela com muita luta, com muita força e a gente faz ela desse jeito. Então, o que falta é que o nosso povo, que a nossa juventude, olhe para a política com carinho, pesquise, cobre os seus políticos. Porque eu falo sobre isso para nossa galera e eu não tenho um dia que eu não recebo uma mensagem lá, estamos querendo tua visita, nosso projeto aqui. Essa cobrança me motiva também. Então, olhar para a política com carinho, a política é muito bonita. Isso aqui é o exemplo de que a política muda a vida das pessoas. Então, olhem para a política com carinho, queiram ser os políticos. A gente fala de uma série de carreiras, né, de ser influencer, de ser engenheiro, de ser advogado, sejam políticos também. Porque se um oriundo do Calabria for um futuro político, provavelmente ele, como eu, vai querer voltar aqui. Vai querer olhar para os professores, vai querer agradecer. Se a Letícia for a vereadora das próximas legislaturas aí, ela vai voltar para o Calabria. Ela vai olhar para o carinho, com o mesmo carinho que vocês trataram ela ao longo da passagem dela aqui. Ela já foi e já voltou, né? Então, um bom filho a casa retorna. Com certeza. Né? Eu quero que a gente possa produzir muitas Letícias para que eles nos ajudem a retornar. Sem dúvida, essa é a nossa missão e causa estratégica, né? Acolher, promovendo vidas. Mais uma vez, Bruna, agradeço imensamente a tua presença. A gente sabe que a agenda é lotada, né? Então, dedicar esse tempinho aqui para nós realmente é um privilégio. Agradecer também mais uma vez ao Thiago pela disponibilidade, a Letícia por nos dar esse lindo depoimento. E a gente fica por aqui com mais uma edição do CalabriaCast, né? O nosso podcast de espiritualidade, notícias do terceiro setor. E a gente se vê num próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.